Bom, pessoal, voltamos e agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para reconstituir um medicamento, para a gente começar as nossas aulas de aplicação de medicamento por via parenteral, ou seja, quando eu preciso fazer uma injeção no paciente e aí este medicamento não vai precisar passar pelo trato gastrointestinal, tá? Ou ele será feito por via subcutânea, que é a via da gordura do nosso corpo, ou ele vai ser feito pela via intramuscular, que é diretamente no músculo, ou ele será feito por via endovenosa, que é aquela direto na veia do paciente, tá? Existe uma outra via parenteral, que é a via intradérmica, mas para essa é necessário que o profissional tenha um curso específico para se especializar, né? Lógico. Se especializar no procedimento, então não é todo profissional que faz. No hospital, provavelmente vocês não farão, então a gente não vai ver aqui, tá? Vocês verão aqui, então, subcutânea, intramuscular e endovenosa. Eu vou começar pela subcutânea na próxima aula, no próximo vídeo vocês vão ver, porque dentre as três medicações, das três vias de aplicação de medicação, a mais lenta é a subcutânea. Por quê? Porque o tecido gorduroso é um dos tecidos menos vascularizados. A segunda via de aplicação, que é um pouco mais rápida, é a intramuscular. Por quê? Porque o músculo ele é um pouco mais vascularizado e aí o medicamento será aplicado será absorvido mais rapidamente. Já a endovenosa é a via de aplicação de medicação mais rápida, porque ela não precisa de absorção, ela está sendo feita diretamente na veia, tá? Então, em relação ao tempo de absorção de um medicamento, endovenosa é a mais rápida, intramuscular é a segunda mais rápida e a mais lenta é a subcutânea. Para a gente começar a fazer um medicamento, a aplicar um medicamento, a gente precisa entender quais são mais ou menos os tipos de medicamentos que a gente pode encontrar. O professor de farmacologia certamente falou isso bastante com vocês, e como eu vou ensinar vocês a reconstituir o medicamento, eu vou mostrar mais uma vez. Então, a gente pode encontrar lá no hospital um medicamento que vem em forma de pó. Vocês conseguem ver aqui, vou aproximar bastante da câmera lá. Tem um pozinho aqui dentro, reparem. Este pozinho, para ser feito por via parenteral, ele precisa ser reconstituído, ou seja, eu preciso diluir esse medicamento para que ele fique em na forma líquida, e aí sim, na forma líquida, eu consiga aspirar esse medicamento para administrar por via parenteral. Outra forma que a gente... isso aqui é o frasco ampola, tá? Que a gente chama frasco ampola. Outra forma que a gente encontra um medicamento é assim, ó, na forma líquida. Este frasquinho aqui é chamado de ampola. Então, esta é a ampola e este é o frasco ampola, tá? A ampola, reparem que o medicamento já está na forma líquida. Olha lá. Então, eu não preciso reconstituir esse medicamento. Basta eu aspirá-lo diretamente, certo? E o que vocês vão ver com bastante frequência também é esse flaconetezinho aqui de soro fisiológico. Esse daqui, normalmente, é o diluente do pó. É o reconstituidor do pó. Então, nós precisamos retirar o soro daqui de dentro, colocar dentro deste frasco para que este medicamento se transforme, né, na forma líquida e aí sim ele possa ser aspirado. E quais normalmente são os dispositivos de aspirar esses medicamentos? Tá aqui, ó, a agulha 40x12. Reparem que o canhão dela, que é esta partezinha aqui, ó, canhão é a parte que vai ser acoplada à seringa, esta partezinha aqui. Ela é rosa, embora o dispositivo de segurança também seja rosa, o canhão aqui é rosa. Tem uma outra aqui, para vocês verem a diferença. Reparem que o canhãozinho aqui é cinza, então esta não é a 40x12, esta
Sim, ó, é a 40x12, tá rosinha aqui, tá? Então, a agulha escolhida para fazer a aspiração e preparação de um medicamento é esta daqui, 40x12. E a seringa vai depender do volume desse medicamento. Hoje eu trouxe uma seringa de 10 ml, olha lá, 10 ml. Assim, dá para vocês verem melhor, olha lá, 10 ml. Aqui. Mas poderia ser qualquer seringa de qualquer tamanho. Isso vai depender da quantidade de medicamento que eu preciso aspirar. Eu não tenho, pessoal, aqui disponível todo o material que eu teria lá no laboratório. Então, algumas coisas eu vou precisar que vocês imaginem, que não vai ser exatamente o que eu estou fazendo, mas eu estarei falando o correto. E aí, vocês vão imaginar aqui, ao mesmo tempo que eu falo, vocês vão imaginar como se eu estivesse fazendo o correto. Então, a primeira coisa quando a gente vai fazer a reconstituição, ou seja, a preparação de um medicamento, a primeira coisa que eu preciso ter em mente é que eu preciso seguir todas aquelas regras de segurança do paciente para garantir que o medicamento certo seja feito no paciente certo, na hora certa, na data certa, na via certa, na dose certa, na quantidade certa, sem trazer maiores riscos ao paciente, tá? Então, aqueles 9 certos que vocês viram lá descritos no livro precisam seguir à risca na preparação de um medicamento. Eu não vou repeti-los aqui, por quê? Porque aqui a gente vai se deter à prática propriamente dita da coisa, tá? Bom, como trata-se de um medicamento injetável, ou seja, já direto perfurando a pele do paciente, esse procedimento é considerado um procedimento asséptico. Ele precisa ser um procedimento que não tenha contaminação em hipótese alguma. Por quê? Se, porventura, a agulha que vai furar o paciente estiver contaminada, eu posso levar esta contaminação para a rede sanguínea do paciente, ou para o subcutâneo, ou para a via intramuscular desse paciente. Então, eu não posso contaminar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, lógico, verificar a prescrição médica, conferir os 9 certos, preparar a minha bandeja, que já vai estar higienizada, porque eu já higienizei, higienizar as minhas mãos, e aí sim eu vou começar a prática para a aspiração deste medicamento, tá? Para a preparação deste medicamento, não há necessidade da gente utilizar luvas de procedimento. Eu vou higienizar as minhas mãos com água e sabão ou com álcool em gel, depende do que estiver disponível na unidade, mas não preciso utilizar luvas. Por quê? Porque até o momento eu estou lidando com materiais limpos e eu não vou ter contato com nenhum material biológico ainda do paciente. Então, a luva de procedimento aqui para administração de medicamento, ela vai ser utilizada somente quando eu estiver lá no paciente em que eu for aplicar a medicação, tá? Então, para a preparação, não há necessidade de luva de procedimento. Por que eu falo que não há necessidade? Porque pode ser que vocês vejam algum profissional utilizando e aí vocês vão ter que ter na mente, bom, ele está tendo um gasto a mais de material desnecessário, porque ele não vai contaminar e nem vai evitar a contaminação só pelo uso das luvas. Existe só um tipo de medicamento que é necessário sim, além das luvas, todo um aparato de proteção para que eu não contamine nem a medicação e nem a medicação me contamine, que são os quimioterápicos. Mas como vocês não vão fazer estágio em nenhuma unidade de quimioterápico e não terão contato nesse momento, eu preciso que vocês aprendam primeiro esta prática aqui. Então, eu fui lá, higienizei minhas mãos. Vou primeiro acoplar a agulha na seringa. Vejam, quais as partes que eu não posso, em hipótese alguma, contaminar? Esta parte aqui do bico da seringa, que é a parte da rosca, ou seja, eu não posso encostar sob nenhuma hipótese meu dedo aqui. E na agulha, eu não posso encostar o meu dedo aqui no canhãozinho da agulha, que é na parte rosqueável da agulha.
Então, como que eu vou fazer? Ó, vou tentar mostrar, ser mais claro possível aqui no vídeo. Eu vou, na embalagem da seringa, eu vou aqui, ó, expor uma borboletinha na embalagem que normalmente estará voltada para a parte do êmbolo da seringa, que é essa parte móvel aqui. Então, eu nunca vou abrir a seringa pela ponta, pelo bico, tá? Ela sempre será aberta pela parte de cima. Depois que eu fiz essa borboletinha que vocês estão vendo aqui, eu vou abri-la como se fosse um bombom, ó. Eu separo as duas partes, tá vendo? E não abro tudo, eu deixo assim, ó, metadinha aberto. Vejam que a ponta dela continua preservada. O que significa a ponta continua preservada? Eu não contaminei, eu não encostei. Até o momento eu só encostei aqui na parte do êmbolo dela, então não tem problema neste momento. Por quê? Porque eu não contaminei a ponta. Vou deixar isso aqui reservado na minha bancada. Vocês não estão vendo, mas eu vou apoiar aqui na minha mesa. Vou virar para ver se vocês veem. Aqui, ó. Vou deixar apoiado na minha mesa, tá? Agora, eu vou fazer a abertura da agulha. A abertura da agulha, do mesmo jeito, eu tenho que achar a borboletinha primeiro. E aí, a abertura da agulha será feita pelo canhão. Ou seja, será feita pela parte que eu não posso encostar. Então, reparem na técnica. Vou fazer assim como eu fiz na seringa, separar como se fosse a embalagem de um bombom. Porém, nesta parte, que é o canhão, eu não posso, em hipótese alguma, encostar. Então, eu vou deixá-la aqui, ó, na minha mão. Vejam que eu prendo ela entre o meu dedo polegar e o meu dedo indicador. Por que eu tô fazendo isso? Porque agora eu vou pegar a minha seringa e também vou segurar na minha mão. Reparem que eu coloquei os dois dispositivos na minha mão, em uma mão só. No meu caso, eu sou destra, ou seja, escrevo com a mão direita. Estou colocando tudo na minha mão não dominante. Então, eu segurei a agulha entre o dedo polegar e o dedo indicador e a seringa entre o dedo indicador e o dedo médio. Tá tudo preso. E eu não posso encostar aqui, porque se eu encostar aqui no canhão da agulha, eu contamino e tenho que jogar tudo fora. Como que eu vou fazer então? Com a minha mão dominante, na seringa eu posso encostar. Eu retiro a seringa da embalagem e imediatamente rosqueio ela na agulha. Reparem que a parte da seringa que eu não podia encostar, eu não encostei. E a parte da agulha, que também eu não podia encostar, eu não encostei. Desta forma, eu estou preservando a parte estéril do procedimento. Ou seja, a parte asséptica, a parte que eu não posso contaminar, porque se eu contaminar, eu vou levar contaminação para o paciente, certo? Agora, esta seringa pode ser colocada na minha bandeja ou na minha bancada, como eu estou fazendo assim, ó. Por quê? Porque estas duas partes foram preservadas, tá? Agora, eu vou fazer a abertura do meu medicamento. Como nós faremos a reconstituição, eu vou pegar o meu frasco ampola, que tem pó, e também vou precisar do meu soro fisiológico. Toda vez que vocês tiverem um frasco ampola como esse, eu vou pedir para vocês repararem, vou chegar bem pertinho aqui, que tem, ela é toda feita de um material metálico, né? E eu preciso retirar esta parte aqui. Esta parte aqui precisa sair para que eu consiga furar o silicone que tem aqui dentro, né? A borrachinha, desculpa, que tem aqui dentro, para eu poder colocar o soro fisiológico ali dentro. Como é que eu faço para retirar isso daqui? Eu vou precisar da ajuda, pessoal, de uma caneta ou da tesourinha de bolso de vocês. E eu vou precisar apertar. Reparem que aqui, ó, vou trazer bem perto da câmera para ver se eu consigo focar para vocês, ó. Reparem que aqui, bem na lateral, bom, aqui tem um risco, né?
E aqui na lateral, eu não sei se tá dando pra ver, eu acho que não tá focando, mas de qualquer forma, quando vocês pegarem um frasco desse, vocês verão, tem uma bolinha, como se fosse uma bolinha nessa região, que se for apertado, ó, como eu vou fazer aqui, tá vendo um risco? E aqui na divisão eu vou apertar, ó. Se for apertado de um lado e do outro, ela levanta. Reparem aqui, ó, que o metal estava todo vedadinho, agora ele está... Eita, que difícil focar. Aqui, ó. O metal já levantou aqui. Com esse metal levantado, ó, fica fácil de eu encaixar a seringa. Peraí que fácil, mas nem tanto, né? Aqui. Deixa eu fazer com uma mão sem apoio, é difícil. Ó lá, levantou um pouco mais, ó. Com a própria caneta eu consigo fazer a retirada desse metalzinho. Então, lembrem-se, vocês sempre vão apertar as laterais para que ela desgrude e possa levantar. Uma vez que eu tirei isso daqui, eu reservo. É essa borrachinha que será furada pela minha agulha. Esse aqui, esse frascozinho, esse flaconetezinho aqui, eu vou retirar esta borboleta. Só que para retirar, eu preciso fazer a asepsia desta região para que eu não contamine quando isso daqui sair. Então aqui vocês vão imaginar que é uma gaze, esse papel laranja é uma gaze com álcool. Eu vou passar esta gaze com álcool. Reparem que eu dei uma volta inteira. Depois que eu dei a volta inteira, eu seguro com firmeza e giro para quebrar a pontinha da ampola, né? Do frasquinho aqui, certo? Bom, então agora eu estou com este aberto, essa parte eu jogo fora e tô aqui com o meu frasco também aberto. Tá vendo que eu coloquei o dedo? Quando eu coloco o dedo eu contamino, então eu também preciso de um álcool e aí eu já troquei o meu a minha gaze com o meu álcool. Eu vou fazer a higienização desta região. Olha como que eu vou fazer. Apoiei, girei 360, jogo fora. Não é para ficar fazendo assim, ó, vai e vem. Não é para ficar fazendo floreios, não é para ficar fazendo assim. Reparem, deposito, giro, jogo fora, tá? Em um sentido único e um único movimento. Bom, essa trava de segurança vai ser levantada. E aí, gente, eu vou puxar a capinha da agulha e vou expor a agulha. Essa agulha é uma agulha bem grande. Por quê? Porque ela tem o calibre que a gente chama bem grosso, bem calibrosa. Ela serve justamente para aspirar. Como que eu vou fazer a aspiração? Vou levantar um pouquinho aqui. Como que eu vou fazer a aspiração do soro para retirar o soro daqui e colocar aqui? Tem gente que pega a ampola com os dedos médio, o dedo indicador, encaixa a agulha aqui, ó, e segura com o polegar e o anelar a seringa. Então, a posição é essa daí. Para o vídeo, tiro uma foto para vocês conseguirem reproduzir depois. Reparem que aqui, ó, a minha agulha tá bem na ponta da ampola. Se ficar lá no fundo, eu não vou conseguir aspirar. Então, eu tenho que deixar bem na pontinha. E vou aspirar todo o soro fisiológico. Tá vendo? A minha mão não sai da posição e eu aspiro todo o soro fisiológico. Existe outra forma e eu vou mostrar para vocês. Deixa eu devolver aqui. Bom, então retirei a minha capinha e vou pegar aqui. Eu posso pegar assim também, ó. Reparem, tô usando 3 dedos e 3 dedos e essa mão aqui vai ficar solta. Este jeito é um jeito mais difícil. Por quê? Porque eu tenho que ter a habilidade de aspirar aqui, ó, com uma mão só. Então, normalmente fica mais difícil do que fazer do outro jeito. Caso entre ar, como vocês estão vendo aqui, ó, basta eu virar a minha seringa para cima e retirar o ar, ó. Tá vendo que eu estou apertando? O ar vai sair. Quando o ar sair todo, eu estou apta novamente para continuar aspirando.
Terminei de aspirar, esse frasquinho eu vou deixar reservado aqui do lado. E vou pegar o meu frasco. Que eu não posso encostar na borrachinha, porque eu já higienizei a borrachinha. E, apoiado a uma mesa, viro a minha seringa. Olha, reparem que eu tô segurando com o dedo indicador e o polegar, tá vendo? Como se fosse uma lancinha. E vou espetar aqui, ó, o centro da borrachinha. Depois que eu espetei o centro da borrachinha, eu levo a agulha, ó, pra lateral do frasco e injeto, ó lá, ó. Vou injetar o soro lá dentro. Reparem que o êmbolo fica forçado, ó, ele volta. Por quê? Porque existe uma pressão dentro desse frasco que retira o ar e joga o ar para dentro da seringa e o soro que estava dentro da seringa foi para dentro do frasco. Esse frasco, ele é um frasco pequeno, não cabe aqui os 10 ml que eu aspirei, cabe só 5, então eu só pus metade, ficou o resto do soro aqui dentro. Tem problema? Não. Agora eu vou fazer a reconstituição. O que é isso? Eu vou homogeneizar, ó. Vou pegar com esses meus 2 dedos no frasco, segurar a minha seringa com meu polegar e vou girar, ó. Fazer um movimento circulatório para homogeneizar. Reparem que eu não estou fazendo assim, ó. Eu estou homogeneizando. Homogeneizar significa fazer movimentos circulatórios até que o medicamento fique completamente diluído. Tá vendo que ele está completamente diluído? Não pode ter grumos aqui dentro, não pode ter pedaços grandes. Não, precisa estar completamente diluído. Então, ó, reconstituir, eu vou virar. Aí eu vou ter que subir aqui, acho. Ó, vou virar. Por que eu vou virar? Porque eu preciso agora tirar o medicamento que tá aqui dentro, já reconstituído, e passar ele de volta aqui para a seringa. Tá vendo que aqui, ó, na seringa é ar e aqui é soro. A hora que eu injetar nesta posição o ar para dentro da ampola, ele vai inverter. O ar fica na ampola e o líquido volta para minha seringa. Mas a minha agulha tem que estar bem na pontinha aqui, ó. Então, olha como que eu vou fazer. Eu vou subir o meu frasco. Olha lá, subiu o frasco. Tá vendo que ficou agulha exposta? Significa que tá bem na pontinha. Injeto o ar e solto. Automaticamente, o líquido vai entrar na minha seringa lá. Automaticamente, ele entra na minha seringa de volta. Aqui dentro, não ficou mais, não ficou mais nada. E o medicamento reconstituído está todo agora na minha seringa. Existe um procedimento de reencapar esta agulha porque ela não será reutilizada e ela também não entrou em contato com o material biológico do paciente. Toda agulha que entra em contato com o material biológico do paciente não pode ser reencapada, que a gente chama. O que é reencapar? Eu vou deixar aqui, ó, a minha capinha, como vocês estão vendo aqui na mesa, e vou pescar com a agulha, tá vendo? Eu não peguei e fiquei igual o povo fica, que vocês podem ver em vídeo, ó, assim. Porque isso eu corro o risco de me perfurar. Então, eu deixo apoiada a tampa e vou pescar. Posso, depois que eu pesquei, ajudar com a mão e fixar aqui o medicamento, ou a agulha. O medicamento está aqui dentro. Esta seringa precisa ser identificada. E ela vai ser identificada, gente, muito simples. É que eu não tenho nenhuma fita crepe aqui, mas vocês vão pegar um pedaço de fita crepe, colocar o nome do paciente, colocar o nome do medicamento, a dose, o horário, a data e o nome de vocês. Cola aqui e esta seringa estará identificada. Lembrem-se de colar. Eu trouxe um pedacinho de micropor. Não é adequado, tem que ser feito com fita crepe, tá? Mas como não tinha fita crepe, vai micropor mesmo. Então, ó,
Peguei um pedaço de fita, vou escrever o nome do paciente, então é Maria José. Ela vai receber Quefazol, que é um antibiótico 2 gramas, às 21 horas. Qual é a via? Aqui, no caso, eu vou colocar que é endovenosa. E vou colocar o meu nome. Ó, então fica exatamente assim. Vamos ver se dá para vocês verem aí. Ó, Maria José, o antibiótico, a dose. Olha lá, a dose 2 gramas, o horário, endovenoso e meu nome. Como que eu tenho que colocar isso aqui na minha seringa? Eu não posso tapar a graduação. Graduação da seringa são esses números, tá vendo? Não posso tapar a graduação. Então, eu vou colocar aqui no verso, ó. Vou colocar todinho no verso, sem cobrir a graduação do medicamento. Tá vendo? Agora, a graduação está aqui na frente, não está coberta. Esse medicamento está pronto para ser administrado. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês a primeira via de administração que a gente vai falar, que é a subcutânea. Então, vocês vão aprender a administrar medicamento por via subcutânea. E aí eu vou colocar mais um vídeo aqui para vocês verem como que a gente faria a subcutânea, tá? Espero que tenha ficado explicado, bem explicadinho para vocês. Não se preocupem, a primeira vez que vocês forem fazer, o professor do estágio estará o tempo inteiro ajudando vocês nesse primeiro momento, porque eles sabem que vocês não tiveram oportunidade de praticar isso lá no laboratório da escola conosco, tá? Se vocês tiverem oportunidade de fazer isso em casa, peço que vocês tenham muito cuidado com este material perfurante, porque ele pode machucar de verdade, pode levar vocês a terem uma infecção e outra, precisa ser descartado de forma adequada. Então, se alguém for, por responsabilidade própria, comprar o material para testar em casa, a farmácia vai vender. Só que depois do uso, quando vocês forem jogar fora, esse material não pode ser jogado fora em lixo comum. Vocês precisam reservá-lo, levar até um posto de saúde para ser jogado em uma caixa de pérfuro cortante. Por quê? Se vocês jogarem isso no lixo, quem vai se perfurar é o lixeiro, tá? Então, não é adequado. Se vocês forem comprar para testar em casa, lembrem-se, depois do uso, este material tem que ser encaminhado por vocês até o posto de saúde para ser jogado em uma caixa de pérfuro cortante. Eu volto no próximo vídeo, gente, para a gente falar então de aplicação subcutânea.